Estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde. É sempre muito bom estar com você. E hoje a gente está fazendo a segunda parte da nossa festa de aniversário e das nossas festas de fim de ano, né? Então a gente não tem bem certeza se esse programa está passando no Ano Novo, no Natal, mas o importante é que a gente está comemorando com você os nossos 6 anos de programa. São mais de 350 programas gravados com muito amor para você. Eu e o Miguel fazemos isso com muito carinho, a gente adora. A gente aproveita que a gente se atualiza aqui com os nossos colegas, com os nossos amigos. A gente sempre entrevista pessoas que a gente gosta muito, que a gente confia muito e que a gente sabe que sempre vão passar ideias, dicas, conselhos muito bons para você. E é sempre muito gostoso estar com você no ar. E agora a gente está com um cenário novo, com parceiros novos. E a gente está aqui nesse programa de final de ano com a Graça Brenner, que é a nossa arquiteta, que ela e a Teca conseguiram todo esse cenário maravilhoso, com parceiros maravilhosos. E eu vou passar aqui para a Graça, que nada mais justo do que ela contar quem são os nossos parceiros. Graça, muito obrigada por tudo isso. E eu vou deixar tu fazer os agradecimentos hoje. Bom, primeiro quero agradecer a Ana pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do trabalho, que o arquiteto também trabalha com cenografia. É importante frisar, porque as pessoas acham que o arquiteto só faz projeto, né, de interiores, mas não, o arquiteto também faz cenografia. E aqui a gente pode mostrar um pouquinho do trabalho, né, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros que estão conosco há muito tempo. Então, pode falar um pouquinho do balcão, né, que gentilmente a Romanza cedeu para que a Teca pudesse ter o espaço dela aqui, todo organizado. O tapete também é o nosso fornecedor, é o Império Persa, gentilmente cedeu esse tapete. O mobiliário solto, todos da La Tabla, tá? Luminárias da Boutique dos Lustres. E o que chama muita atenção é o nosso cenário, né? Com esse papel de parede diferenciado, tá? Em 3D, que hoje é uma tendência. Tá? As pessoas não gastam mais em revestimento, e sim em papel de parede, né? Porque papel de parede é muito fácil de tirar. E um revestimento já fica mais complicado, né? Então, a gente tem várias opções de mudar, fazer um bom projeto utilizando produtos que são, como a gente fala, a gente é reciclável, né? Que tu consegue tirar, né? E essa é a proposta, um cenário funcional, que a cada mês a proposta é trocar tantos os adornos, que hoje foram cedidos pela Kamikado, e o tapete e as luminárias, sempre tem um cenário diferente. Essa é a proposta, né, que eu e os nossos parceiros queridos estamos dispostos, né, a sempre oferecer um cenário diferente. E eu agradeço a oportunidade, né? Eu e o Alexandre agradecemos. Não, eu também agradeço muito. Como eu já falei, se deixasse as contas da Ana Paula, eu e o Alexandre ia ficar maluco toda semana, né? O Alexandre é o cunhado. Nota 10. Hoje nós principalmente dessa parte assim de toda semana vamos mudar e tal. Porque a Ana adora fazer mudança, entendeu? E a gente é que era responsável pelo... A gente carrega o sofá. Mas essa proposta aí, eu nem falei, né, pessoal, também da La Tabla, né, porque todas as poltronas, inclusive, é um fornecimento da La Tabla, e essas poltronas, elas foram premiadas em Milão. Tá? Extremamente confortável. Muito ergonomicamente confortável, tá? Era a proposta, né, do cenário de ter 2 poltronas muito confortáveis e um sofá também aconchegante para que possa um cenário que é para receber mesmo os convidados, que eles possam ficar bem acomodados, tá? Essa é a proposta do cenário. E não esquecendo também que o Zafari é nosso patrocinador, né? Comprar no Zafari é comprar bem. E também a banca 43 e 47 do mercado, que só tem coisas maravilhosas e saudáveis. E a Teca tem aqui para nós dicas, claro que eu vou mostrar para vocês hoje a Royal Prestige. E tá aqui conosco o pessoal da Royal Prestige, né? Que é a Nélida e o Fernando, que vão explicar nos mínimos detalhes essas panelas lindíssimas aqui, ó, de aço cirúrgico, que... na verdade, quem assistiu a palestra, a entrevista do Dr. Nelson, ele explica que muitas vezes as pessoas, quando têm Alzheimer, que assistiu a semana passada, acham nos neurônios inox,
São outros... intoxicações por metais. Por né? metais. Pode ter alumínio, pode ter Alumínio. chumbo, mercúrio. Então, alguns dos lixos tóxicos que vão parar, inclusive nos neurônios, né? Ou na transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios. Então, imagina que coisa boa se a gente puder evitar comer com esse tipo de coisa, né? Então, depois, a Nélida e o Fernando, sejam bem-vindos, Nélida. Obrigada. Nélida, amiga também de uma vida toda. Bom te ter aqui, seja bem-vinda. Tá também conosco a Daiane. Eu sempre digo que eu trago as coisas que eu gosto e que eu confio, né? A Daiane é a pessoa que coloca a minha vida em dia. Ela é minha personal. 3 vezes por semana ela me bota para malhar. Obrigada, Ana. Parabéns. Seja bem-vinda. De programa. Muito legal estar aqui, um programa de saúde, né? E com pessoas ligadas a essa área também. Tu não podia faltar, porque para mim tu significa saúde, Dai. Seja bem-vinda. Obrigada mesmo. E a Teca vai nos... Agora nós vamos abrir o bolo dos 6 anos, porque a gente estava gravando já o primeiro bloco. Já o primeiro programa, estávamos indo para o segundo, quando a Nélida me lembrou, quando é que nós vamos abrir o bolo? Então, a dica, a Teca vai dar as dicas, vai contar para nós como é que foi feito o bolo. E, gente, hoje é dia de festa. O Dr. Nelson falou que de vez em quando a gente chuta a parede. Hoje nós vamos chutar a parede legal, Nelson. Nós vamos comer o bolo do aniversário. Então, conta para nós, Teca, como é que foi feito esse bolo maravilhoso que eu tô aqui me babando. Esse é um pão de ló simples, tá? É um naked cake, tá? Que o recheio é de nata com morango, um branquinho sem lactose e um negrinho com o brigadeiro preto, né? Como dizem, 70% de cacau. Tá vendo? Ó, assim mesmo ela conseguiu botar sem Pra dar lactose. Para dar uma balanceadinha com bastante fruta. Não, nós estamos chegando lá. Vamos chegar no ponto ainda de sem lactose, sem glúten. Nós vamos chegar. Daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo só comida sem glúten, sem lactose, sem pra não ficar com a sucos. consciência tão pesada assim. Por E a enquanto, Teca de vez em prometeu quando, que a ela gente vai chegar faz- aqui bem magrinha. Mas Vai ser assim. vou chegar Por lá. enquanto Uma a gente coisa faz o que Maquiavel fala, né? completamente O meu diet. problema é o é a Pão massa da barraca mesmo, de é o vez em glúten. quando. Mas Faz eu o mal de chego uma lá. vez O Miguel disse que vai, nós vamos chegar lá. Vamos. Um dia só. Aprender, Não, é que, eu aprendo. a A gente eu aprende. estava comentando com eles aqui, né? O importante é a gente tentar fazer sempre certinho. Mas se for para fazer errado, faz tudo uma vez. Então, Então vamos lá, vamos fazer tudo uma é a vez. lei de Pode Maquiavel, cortar o bolo. né? Aqui não Pode tá cortar o bolo. tudo O tão bem errado se faz assim. aos poucos e o mal de uma vez só. Então, estou com vontade de tomar sorvete. Entra dentro da sorveteria e entra dentro do balde de sorvete. Não leva o sorvete para casa. Nós vamos fazer isso com o bolo hoje, né? Vamos servir o Essa vou bolo. entrar boleira no bolo. aqui, ó, da kamikaze. E hoje tá tão chique a nossa festa que nós temos até uma garçonete que vai ser uma garçonete maravilhosa, linda, que vai servir o bolo para nós. Enquanto elas cortam o bolo e servem o bolo, Dai, o que as pessoas podem fazer agora nessa época de Natal e Ano Novo, que a gente às vezes enfia o pé na jaca para tentar recuperar o peso ou manter o peso? Claro que a gente vai falar assim, ó, pô, evita comer o máximo possível, ou que nem o Miguel falou, come de uma vez só, não fica comendo o tempo todo. Mas assim, comeu demais, tá? Tô me sentindo pesada, ou aumentei um pouquinho o peso. O que eu posso fazer para tentar reverter um pouco, compensar um pouco? O que eu posso fazer para recuperar pro verão? Bom, essa época é complicada porque todo mundo fica desesperado, né? Está chegando festa e aí confraternizações, o pessoal do trabalho, os amigos, a família, todo mundo junto. Festa do programa. Isso, festa do programa, e aí todo mundo fica preocupado com o peso, mas não foge das coisas básicas, que é fazer exercício, né? Se não puder maneirar na comida, vai ter que compensar depois com exercício. E claro, se o final de semana foi pesado, com muita comilança, né? Que a semana seja mais tranquila, que consiga dar uma tranquilizada no garfo. Mas o exercício ele tem que estar sempre presente, independente se tu excedeu na comida ou não. O exercício não só como regulador de peso, mas como qualidade de vida mesmo, para tu ter mais disposição. Tu como pessoa, assim, ó, por exemplo, eu comi demais, tá? Festa de Natal e Ano Novo. Adianta eu fazia exercício 3 vezes por semana, eu começar a fazer todo dia daí? Olha, depende. Nem sempre o mais é melhor, tá? Vai depender dos teus objetivos e tudo isso. Então, mas o legal seria tu
tu ter uma proposta de mais né? gasto energético, já que tu teve uma ingesta maior. Como que eu posso aumentar esse meu gasto? Sem deixar de suplementar. O erro é que o pessoal come, fim de semana chega sexta, sábado, domingo, come e bebe tudo. Na segunda fecha a boca. Daí vai pra academia e diz assim, ó, eu engordei 2 quilos, daí sobe na balança e diz, ó, fiquei o dia inteiro malhando e perdi 2. Só que ele perdeu de massa magra. E ganhou de gordura. É muito importante frisar isso, porque o pessoal fica muito ligado na balança e o peso da balança, ele não reflete a realidade. Quer dizer, tu tem um peso X para um volume de massa muscular e tu tem um peso X para um volume de gordura, né? Então, às vezes tu perde 2 quilos durante uma semana que tu te privou de comer, tu olha na balança e imagina que tu perdeu aquele peso. Aquele peso não reflete. Às vezes tu perde massa boa, né? A massa muscular e não a gordura que tu ingeriu e que tu ganhou naquele final de semana. Então, tu tá perdendo de 2 formas, né? Tanto na ingesta quanto na perda. A balança não dá para se basear por ali, isso mesmo. A dica fica, eu fazia ginástica 3 vezes por semana. Daí nos outros 2 dias sai para caminhar? Eu acho que fazer ginástica com um educador físico, fantástico. Tá? O erro é que o pessoal faz o seguinte, o pessoal acha que o peso que ele está perdendo por excesso de exercício é gordura. E nem sempre é a realidade. Se ele não suplementar adequadamente, ele pode perder massa muscular. 1 quilo de músculo, de repente vai botar em cima de uma balança, é uma coisinha assim. 1 quilo de gordura, entendeu? Então, qual é o problema? Ah, eu ganhei 2 quilos no fim de semana porque eu bebi tudo, não devia ter bebido, né? E comi tudo, devia ter esse cuidado. Bom, daí chega na segunda, eu vou fechar a boca e eu tava com o personal, coitado, me dando força lá, 1 hora eu faço ele ficar 3 horas e ainda ficar brabo que não cheguei no peso. Ou muitas vezes acha assim, não, agora eu perdi. Perdeu, mas suplementou? Quer dizer, o importante não é só aumentar o exercício, é fazer da forma certa. Fazer certinho com quem trabalha com isso, mas trabalhar com um nutricionista para te orientar adequadamente, né? Obrigada, Dai. Tuas dicas são sempre maravilhosas. Nélida e Fernando, me contem da panela. Olha, eu tenho falado, a Royal Prestige é maravilhosa, lindíssima. Eu tava passando. Eu ia passar antes que alguém... Tá passando a torta maravilhosa aqui da Teca, lindíssima. Deixa eu dar um close aqui nela, ó. Dá close aí, esquece a gente aqui. Me conta da panela. Semana passada, a Teca fez um arroz nela, assim, ó, no ar, em minutos. Foi assim, muito rápido, né, Teca? O quê? 3, 4 minutos? Não, foi... uns 5. Mais ou menos. Foi um arrozinho, assim, com vários cereais, com cebolinha, com requeijão. Ficou assim, quase um risoto, né, Teca? Foi um risoto de cereais, na realidade. Um risoto de Cremoso. cereais, olha, pensa, chiquérrimo. Maravilhoso. Então, Ana, São lindíssimas. é deixa eu uma mostrar as alegria panelas. estar aqui no seu programa, que eu gosto muito. Obrigada. Inclusive, eu só lamentei hoje que o Dr. Vitor não está aqui. Eu gosto muito das coisas que ele fala, inclusive quando a gente apresenta a panela, eu falo muito nele, porque ele tem falado em acroleína, todas essas coisas que a gente também usa ao apresentar as panelas. Então explica o que é acroleína para quem não sabe que está nos assistindo, né, Elida? O que é acroleína? Bom, é uma toxina que é gerada, quer dizer, nas altas temperaturas. Não é por mal, não é que esteja no alimento. Ela é gerada e ela é uma toxina cancerígena. Não é isso, doutor Miguel? Toda vez que você pega alguma coisa, uma carne, por exemplo, e você queima, do jeito que vocês mulheres gostam de comer, Carninha bem passada. Bem torradinha. torrada, queimada, Bem passada. que forma aquela crosta Não é torrada, é caramelada, bem passada. aquilo é cancerígeno. Não tô nesse time aí, então. Então, se tu usar para fazer a alimentação, por exemplo, tá? Usar um alimento que você é obrigado a tostar na panela, então forma aquela crosta no fundo da panela. Esse tipo de panela cirúrgica não vai formar esse tipo de produto no fim. Essa Ela é caramelização do alimento é uma coisa que não faz bem. Então, dentro do possível, por exemplo, vegetal, se tu puder comer ele no bafo, né? Ou levemente cozido, que é o jeito que os japoneses comem, que os chineses comem, é excelente.
E a Royal Prestige proporciona isso. Graças ao aço cirúrgico, ela é lindíssima, né? Ela dispensa o uso de gorduras no cozimento, sem alterar o sabor, porque o que dá sabor na comida é a gordura, mas o aço cirúrgico possibilita esse sabor sem gordura. E também pouquíssima água. Ela tem uma válvulazinha, todas elas, né, Nélia? Alguns alimentos, carnes e legumes, não precisa nada de água. Nada de água. E alguns cereais que não têm água na sua composição, teria que acrescentar, mas os que têm água na composição, dispensam o uso de água. Só coloca o alimento dentro da panela e ela já cozinha. Exatamente. Em baixa temperatura. Não deve ser areada isso aí, né? Não, sim. A limpeza é muito fácil, porque passou um vinagre na parte que é o aço cirúrgico, fica brilhando. Nada de pegar coisa que vai raspar o fundo, entendeu? É desnecessário. Abrasiva. O grande problema da intoxicação por metal, de outros tipos de metal, é justamente a liberação, ou com a temperatura, ou de o pessoal ficar raspando. É o caso do chumbo, do alumínio, que a gente chama de mineral tóxico, né? Antigamente se falava em pesado, mas o alumínio não é pesado, o alumínio é leve. Então, na verdade, são minerais tóxicos. Pode ver a panela, que é aquela antiaderente, né? Que ela é pretinha por dentro. Sim. Com o tempo, com o uso, pode ver que o pretinho da panela já saiu, né? Para onde foi? Para comida. E para o nosso organismo, e o organismo tem uma enorme dificuldade de eliminar. Você estava falando sobre a válvula. Algumas pessoas perguntam, é panela de pressão? Não. É porque todas elas têm essa válvulazinha aqui, ó. É linda a panela. Deixa eu falar um pouquinho sobre a válvula. A válvula é o seguinte, ela é uma tecnologia muito avançada, apesar de ser uma simples válvula. Ela alivia a pressão interna dos alimentos, então possibilita com que o alimento seja cozido a 82 graus. Então o alimento todo é cozinhado a baixas temperaturas e ela modifica a atmosfera interna e faz com que aconteça essa cozimento na baixa temperatura, mas aí vocês vão me perguntar, mas vai levar um monte de tempo. Não. O sistema foi desenhado, foi criado para que pudessem preparar os alimentos na metade do tempo. A maioria dos alimentos são preparados na metade do tempo do que numa panela tradicional. Apesar de ser em baixa temperatura. E a válvula faz ela não permite que a temperatura dentro ferva o alimento. E se ele fizer isso, ele mata os nutrientes. Não vai se levar nunca acima de 82 graus. Com a válvula aberta. Nós queremos agradecer muito a parceria da Nélia e do Fernando, mas assim, nem quero deixar eles falarem muito hoje, porque eles me prometeram que eles vêm fazer uma paeja aqui para nós. Exatamente. Então, vocês não percam que ela vai fazer uma paeja gaúcha. Ficou a promessa, né, Nélia? Com certeza. Ficou, né, Fernando? Ficou. Promessa então, assim, vai vir assim, vai vir a receita de uma paeja gaúcha, feita, porque, na verdade, essa panela Royal Prestige, ela não é só panela, né? Eu até fiquei surpresa, porque tem assim, o jogo de panelas, mas ela tem também, tem a paejeira, tem potes, tem um monte de coisa. Quando eles me mostraram, fiquei super surpresa. Tem talheres, tem todos os utensílios de cozinha em aço inox, que deve ser muito saudável ter tudo em aço inox, né? E lindo também, né? Em aço inox cirúrgico, né? Cirúrgico, aço cirúrgico. Então, na verdade, além de ser saudável, deve ser muito mais durável. Né? Só para ter uma ideia, para a vida toda. É um bem durável. Só de garantia tem 50 anos. Tem coisas que a gente, na verdade, é uma economia, né? Porque tem coisas que a gente compra, daqui a pouco está tendo que comprar de novo, comprar de novo, tem coisas que a gente compra uma vez só. Então, a gente quer agradecer a parceria de vocês. Obrigada. Essas panelas lindíssimas nós ganhamos para o programa. Tem mais, né? Nós não estamos com o jogo completo aqui hoje, né? Nós ganhamos o jogo completo para o programa, para a Teca poder cozinhar para nós, que a Teca tem feito comidas deliciosas, dicas saudáveis, cada vez mais saudáveis, né, Teca, para o nosso programa. Todo o programa vai ter uma dica saudável. Muito obrigada pela parceria. E nós vamos aguardá-los com a nossa paeja e a paejeira. Que seja breve. Que seja breve. Então, vocês aguardem, porque em breve nós vamos ter a paeja saudável e a feijoada saudável da Teca. Que a feijoada, a Teca está prometendo desde o primeiro programa. Agora com a banca 43, com a banca 43 e 47 nos apoiando, aí a feijoada vai sair logo mesmo. Então, a gente quer agradecer e entregar o nosso presente para eles, né, Miguel?
eu estava De novo, vendo. Olha, a gente quer agradecer. Para você não esquecer. Agradecer A gente não esquece. a parceria do com Crivella, que nos certeza. cedeu as agendas. É uma gráfica maravilhosa, o Crivella que nos cedeu as lindo. agendas. E a Banca 4347 que nos cedeu esse kit lindo de castanhas. Da família Uma Sauer. alegria, muito Família obrigada. Sauer. Vocês são maravilhosos. Adoro as dicas de vocês, o programa, é muito... Não vai te livrar da paeja não, tá? Não, com certeza. Aliás, cada vez eu tô com mais vontade de comer essa paeja, né, Elida? Vamos Vocês vão marcar em gostar. breve esse programa. Com certeza. Obrigada pelo E presente. você não saia daí, que nós vamos falar agora de ozônio. A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estrela, estrela, como ser assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Eu sempre a irmã mais velha, sempre mandando. Deixar ser o que se é. E vai e vem como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Eu canto e sei que também me vês aqui com essa canção. Então, nós estamos voltando com a nossa festa de Natal, Ano Novo, mas é um programa de saúde, né? A gente tem os nossos colaboradores, a gente tem essas coisas maravilhosas, que nem as nossas panelas, os nossos móveis, mas a gente sempre tem que falar de saúde, né? A gente tem que dar dicas de como estar mais saudável, viver mais qualidade de vida.
E nós estamos com 3 convidados muito especiais. Com o Dr. Carlos Nogales, com o Francisco Campos, com a Magda Siqueira, que vieram de São Paulo, que chegaram hoje para a nossa festa. A gente quer agradecer muito. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Magda. Vocês não imaginam como a gente está feliz de vocês estarem aqui hoje. E eu sou uma pessoa muito sortuda, porque eu fiz parte do primeiro curso que eles deram, que foram as primeiras... De habilitação para ozonioterapia, nem odontologia. Né? Foi o primeiro curso de habilitação no Brasil. A primeira turma na América Latina. Na América Latina, gente, que chique! Não, e a Ana diz que vocês é que são responsáveis pela liberação na odontologia. Isso. Olha, parabéns ao Conselho Federal de Odontologia e, em especial, a vocês. Tá? Isso é sinal de inteligência. Não, eles são crânios, Miguel. Olha, Mi, tu vai ver hoje, assim, a gente tem pouco tempo, claro, nós temos mais 30 minutos de programa, mas assim, nós vamos gravar mais 3 programas com eles, porque o assunto é encantador e eles têm tanta coisa para passar que eu e o Miguel vamos quase que deixar vocês falando, porque eles são, além de muito inteligentes, as coisas que eles vão mostrar para vocês de ozonioterapia tem mais de 100 anos, né, Carlos? Na medicina, os primeiros estudos vão de 1840. Para a odontologia, os primeiros trabalhos vêm de 1950, da década de 1950. Né? Então, uma literatura farta, amplamente estudado, com embasamento científico e os resultados que estão aí, né, indiscutíveis. Liberado em praticamente todo mundo. Exato. E isso é engraçado que isso é dado da EPROMO, que é a Associação Espanhola de Ozonioterapia, que o ozônio ele é oficialmente legal em 11 países, tá? Mas o Brasil é o único país em que a odontologia é separada da medicina. Tá? Então, no resto do mundo, isso é feito em conjunto. Odontologia e medicina, isso é uma exclusividade do Brasil, de ter a odontologia à parte da medicina. Obrigado, CFO. Porque se o CRM não deixa, muito obrigado, CFO, que deixou. O grande problema que eu vejo é que a gente está abrindo mão. Por exemplo, eu como médico ou eu como paciente, eu posso usar. Ninguém pode me proibir de usar em mim. E desde que eu descobri, eu uso em mim. Agora, eu não uso nos pacientes, ou o paciente para submeter a uma terapia. Eu posso pedir que eu posso pedir que o médico use em mim, né, Miguel? Eu posso pedir que você use em mim. O problema é assim, é que o ozônio para a medicina é reconhecido, é o que a gente estava dando risada agora, né? Ele é reconhecido a hidrozonioterapia. Quer dizer, eu entrar numa banheira com ozônio pode, que a absorção é pequena e eu vou fazer um tratamento de pele, basicamente, né? No restante dos países do mundo, por exemplo, o pessoal fala tanto em Cuba, né? A medicina em Cuba não é melhor do que a medicina no Brasil, não. Mas a primeira opção, alguns colegas que foram fazer curso lá, que eram da época que a gente fez curso com o Lair, e que hoje em dia trabalham basicamente com isso, né? Um era cardiologista, o outro era anestesista. Hoje em dia eles praticamente trabalham com isso. Não vou citar nome aqui, porque não vale a pena. Mas assim, o paciente tem o direito de, como paciente, isso é decreto da Organização Mundial de Saúde. Eu, como paciente, tenho o direito de escolher a terapia que eu quero fazer. Teoricamente, ao médico deveria ser dado o direito de usar também. A gente sabe que no Brasil isso fica uma forma meio feia de falar, porque o paciente chega lá e diz assim, doutor, eu queria fazer ozônio. Quer dizer, se eu estiver no hospital, eu não posso fazer. Se for na casa dele particular, ele tem que escrever que ele autoriza, que ele sabe que é uma terapia alternativa. Quer dizer, alternativa só no Brasil. Parece que em alguns estados nos Estados Unidos também já foi liberado, né? Que era outro lugar que tinha resistência. Califórnia liberado, tem vários, né? Sim. São 11 estados? 16? 16 estados. É importante dizer também que esse trabalho que foi feito junto ao Conselho não foi da pessoa Carlos, não foi da pessoa Francisco, nem da pessoa Magda. Foi um trabalho de uma equipe, de um time, né? Então nós temos uma equipe formada, uma equipe forte, coesa, que trabalha em prol da ozonioterapia, né? Mas a gente traz a bandeira também da Associação Brasileira de Ozonioterapia, da ABOS, que é a associação que
Que está tentando há muito tempo fazer com que isso ingresse na medicina. Exatamente, exatamente. Então tem todo esse trabalho feito pela Associação Brasileira também, né? E quando teve essa possibilidade, surgiu essa possibilidade de apresentação para o Conselho, né? Eu fui representando a Associação Brasileira de Ozonoterapia. Então essa foi a bandeira levantada junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que foi de onde partiu tudo, o Conselho Federal, onde nós chegamos no Conselho Federal de Odontologia com a bandeira da ABOS, né? Porque legalmente a pessoa não teria esse poder de exigir a legalização de um procedimento como esse, né? Então é importante ressaltar a participação da ABOS nesse processo todo. Não, mas de qualquer jeito, vocês tiveram que atuar, né? Sim. Que a gente tem o pessoal da ABOS e colegas médicos tentando fazer com que isso também seja reconhecido. Nós podíamos falar um pouquinho do que o ozônio faz na odontologia, né? A gente já podia começar a dar uma letrinha, assim, para as pessoas ficarem bem interessadas de assistir os próximos programas. Infelizmente, né? Só na odontologia, né? Porque acho que o odontologia não é corpo humano, pelo que parece, né? Mas eu vou ter que ficar olhando, babando aqui, porque eu gostaria de fazer uso, não posso? Né? Não, Mi, tu pode. Se eu quiser ir lá no teu consultório e eu quiser ir assinar um papel, tu pode aplicar em mim, não pode? É que o jeito de fazer é que é um jeito feio, né? A pessoa diz assim, eu vou fazer uma coisa alternativa. O alternativo, quando te oferece alguma coisa que diz que é alternativo, o que parece? Imagina que eu digo assim, ó, eu vou te fazer uma cirurgia de mama alternativa. Não, em mim não, né? Exato. Não é isso que parece? O ozônio não é alternativo, que tem estudo comprovado, tem nada alternativo, é uma coisa muito eficaz, né? Exato. Falando do trabalho que eu tive a oportunidade de participar na Universidade de São Paulo, no Departamento de Endodontia. O Dr. Carlos é professor da USP, inclusive. Foi um trabalho clínico que a gente desenvolveu com o financiamento de uma agência de fomento, no caso a FAPESP, pagou por esse trabalho, colaborou com a elaboração desse trabalho, aprovado no Comitê de Ética, onde nós tratamos 36 pacientes com infecção endodôntica, com infecção de canal, que precisavam ser submetidas ao tratamento de canal. E nós comparamos o tratamento com ozônio e sem ozônio. Tá? E aí fizemos um controle de 3 e 6 meses pós-tratamento e vimos que em 3 meses todos os casos tratados com ozônio estavam resolvidos. Tá? E todos os pacientes tratados que passaram pelo tratamento de canal com ozônio, nenhum teve dor. Tá? Então a gente está falando de um tratamento altamente biológico, respeitador para o organismo, né? E sem dor, um tratamento de canal sem dor. Então, as pessoas já têm esse estigma quando vão ao consultório para ser submetidas a um tratamento de canal, porque já tem aquela imagem que é um tratamento dolorido, cansativo, e que a gente consegue resolver num curto espaço de tempo e totalmente assintomático. E sem dizer que o canal, tem os canais que no tratamento convencional não conseguem ser completamente tratados na terapia tradicional, né? São muito pequenos para que você atue de forma mecânica, né? Exatamente. Já o gás, ele se propaga por toda a região. Desde que é associado com a água. Então, na endodontia, a gente sempre trabalha com água e gás junto, um sendo um facilitador para o outro. Né? Você pode me explicar o que é ozônio? Porque parece uma coisa, um nome feio, né? E parece uma coisa que, já que não é liberado, que é alternativo, faz mal, né? Sim. Francisco, quer explicar para nós o que é então, ozônio? Na verdade, a gente comenta a ozonoterapia, mas a gente nunca está usando somente a molécula do ozônio. A gente sempre trabalha numa mescla de oxigênio e ozônio. E através dessa proporção, a gente vai ter as indicações dentro da ozonoterapia. Então, eu vou trabalhar no máximo com 95% de oxigênio e 5% de ozônio, né? Aí eu vou ter uma atividade mais oxidativa, dependendo da ação que eu quero, né? E quanto menos ozônio eu estou colocando, eu tenho uma atividade mais biocompatível. O que é a molécula de ozônio, Francisco? A molécula de ozônio são 3 átomos de oxigênio. Deve fazer mal para a saúde, né? Na verdade, o ozônio, muitos pacientes perguntam, mas eu não posso ter alergia, falo, você está respirando. Você respira. Você está respirando, você não vai ter alergia ao ozônio, né? É claro que existem algumas formas que o ozônio, para o ser humano, é tóxico. Por exemplo, na inalação do gás propriamente dito.
Então, os nossos sistemas de defesa não podem estar recebendo esse ozônio por conta do poder oxidante, né? O nosso metabolismo não vai conseguir reverter esse alto poder oxidante e aí para a respiração ele não é indicado, é uma das contraindicações. Mas relativo a tratamento endodôntico, tratamento com ozônio na dentística, na cirurgia, na periodontia, ele tem uma indicação em todas as fases de tratamento, dependendo da sua concentração e dose, como qualquer outro tratamento. A gente não vai trabalhar com doses fixas, né? Depende de onde eu quero atuar. O gás sendo respirado, ele pode provocar hiperplasia pulmonar, Sim. né? Mas isso é o cara que fica... Mas ninguém vai pegar o caninho e ficar cheirando. Não, né? e também não é uma cheirada. Também não é uma ozônio. cheirada, né? O cara que fica lá, ele gostou do cheirinho do ozônio, então ele vai deixar na sala ventilando o ozônio ali. Isso não é legal, né? Exato. Agora, ninguém está falando desse tipo de abuso, né? A gente está falando em tratamento orientado, tratamento certinho. Com quem é certificado, né? Como é que uma molécula de O3, não existe O só, né? O oxigênio é um átomo instável, então ele precisa estar acoplado a alguma outra estrutura. Então, tu tem água, H2O, água oxigenada, H2O2, né? Não vai encontrar O só, tu vai encontrar o O2 ou o O3, né? Quer dizer, como é que uma coisa que a gente usa para viver pode causar dano ao indivíduo? Uma terapia que é parecida com isso, quer dizer, parecida, eu digo assim, na mesma forma de tratar, seria a câmara hiperbárica, né? E a câmara hiperbárica é permitida. Então, qual é a relação, né? Só que a câmara hiperbárica a gente sabe que leva mais tempo, é um procedimento um pouco mais demorado, é caro, né? É caro porque não é barato. A câmara hiperbárica é que a gente trouxe uma pessoa que trabalha com isso aqui, te lembra? Trouxemos uma clínica de câmara hiperbárica. Isso, que é aquela máquina toda complexa que o pessoal que faz mergulho profundo, quando sobe Casos muito de rápido. necrose, né? Isso, Casos né? de necrose. Os astronautas. Então, assim, a gente tem relatos, por exemplo, de tratamento local com bolsa de ozônio, né? Que nada mais é do que aquele saco plástico e tal, de pessoas com infecção, inclusive... Foi tu que me passou uma chamada, uma reportagem da Globo. Eu postei no meu Instagram e ainda coloquei assim, quem sabe agora que a Globo descobriu, né, que já faz 100 anos, né, mas quem sabe que agora que a Globo descobriu e que o pessoal no Hospital de Clínicas em São Paulo descobriu também, quem sabe agora os caras liberam, né? Tem uma pessoa dizendo que ela ia perder o pé, quer dizer, não sou eu falando. Olha, pessoal, você que está assistindo aí, que adora ver o que a gente fala para ficar mandando carta, lá dizendo, o doutor Miguel falou. Não, abre o programa da Globo, tá? Vai se queixar com o Bonner lá, não é comigo, tá? E entrevistando uma senhora que disse que ia perder o pé e não perdeu o pé porque fez um tratamento com ozônio, tá? Não, porque se disser que foi o doutor Miguel, vão dizer assim, o doutor Miguel está dizendo que tem que fazer. Não, você quer mandar uma carta para o CRM? Manda dizendo que o Bonner tem que ser processado, né? Tem uma informação interessante também que vem da Associação Alemã de Ozonioterapia, que até então a terapia com ácido acetilsalicílico sempre foi a terapia mais eficaz ou com menos efeitos colaterais que se tem na farmacologia, né? Então, a Associação Alemã de Ozonioterapia coloca a terapia com ácido acetilsalicílico como 0,2% de intercorrência, tá? E fizeram um levantamento dos tratamentos feitos com ozonioterapia na Alemanha. E isso foi um levantamento de 15 mil casos, tá? A porcentagem de efeito colateral que teve foi de 0,0007%. O que deu? Tosse? Que é o que pode acontecer, né? O cara teve um acesso de tosse, deram vitamina C para ele e acabou. Então, essa é a complicação? A ozonioterapia horrível, né? É a terapia mais segura, tá, com menor possibilidade de efeitos colaterais, basicamente porque é uma terapia natural. O ozônio é uma molécula natural que a gente encontra na natureza. Quando chove, né? Exato. E dá relâmpago, tem cheirinho de ozônio. Ele é mal interpretado, né? É o que o Laí costuma falar. O pessoal muitas vezes na televisão diz assim, olha, parece que a poluição estava alta porque mediram a camada de ozônio.
Quer dizer, o Papai do Céu botou a camada de ozônio justamente para proteger da contaminação, da poluição. Exatamente. E o pessoal diz assim, não, mediram o percentual de ozônio, estava muito alto. Claro, os caras estão poluindo aqui, aumentou lá, né? É justamente o contrário, o ozônio não é poluidor, o ozônio é para despoluir. Como é que uma coisa que foi feita naturalmente para que a gente pudesse se beneficiar pode fazer mal, né? Miguel, a Magda trabalha com dentística, que é restauração. Magda, onde é que entra o ozônio na restauração? Bom, eu acredito que essa oportunidade que nós, cirurgiões dentistas, estamos tendo em beneficiar os nossos pacientes, né, com essa terapia espetacular que é a ozonioterapia, ela visa principalmente o efeito antimicrobiótico que o ozônio tem. Então, se nós pensarmos que a cárie ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela é transmitida de uma pessoa para outra através de bactérias. Então, se nós podemos controlar de uma forma biológica essa placa bacteriana através do ozônio, né? Através da água ozonizada, através do gás ozônio, de um equipamento que chama-se Reozone, um equipamento que chama-se Ozonitron, que através da injeção desse gás em cavidades, nós podemos eliminar a bactéria e promover essa ação antibactericida e melhorando as nossas restaurações. Então, é realmente com muito prazer que nós estamos aqui apresentando a ozonioterapia para vocês pacientes, para vocês cirurgiões dentistas que têm a possibilidade agora de fazer um curso de habilitação e ter um conhecimento dessa terapia espetacular que já é usada há 100 anos e que agora nós teremos esse benefício para nós, dentistas brasileiros. Parece que mata só fungo, bactéria e vírus, né? Exatamente. Só isso. Só. Protozoários faz um mal. Protozoários também. Não, esses dias eles me disseram assim, não, mas se mata tudo isso, bom, deve acabar com a flora da pessoa natural também. Acabaria se o cara se insuflasse pelo reto ozônio numa concentração, entendeu? Para dar uma limpada por tudo, mas não é o que se faz. Então, ele pode ser feito retal, que é o que se faz em Cuba, né? Até pela facilidade, então, para não gastar. Então, se o cara, eu não estive lá, mas relato dos colegas que tiveram. O cara pega uma sondinha, a mesma sondinha, limpa a sondinha, né? Faz uma preparação em alguns pacientes rápida e introduzem o ozônio pelo reto. Olha, ali é usado via retal, é usado via vaginal, que na mulher é uma possibilidade muito boa, que a absorção é grande, né? Eu sei que pacientes usam isso misturado ao sangue, que seria, dependendo da quantidade do sangue, uma autoemo maior ou menor, né? Pode ser usado puro, se o paciente não tem essas complicações severas, que é tosse, não é verdade? Que é o cuidado, claro. Você não vai... tem relatos, inclusive, de tratamento em áreas médicas, em outros lugares, não estou falando do Brasil, pessoal, tá? De novo, se queixa com o Bonner lá. De tratamento para veia, para secar a veia. Dependendo da concentração que tu coloca ozônio, ele pode secar. Então, como tudo, né, Ana? A gente pode matar com água, a gente sabe disso, né? Você pega um cara e bota 5, 10 litros de água, né? Destilado e faz ele tomar na hora, você pode matar o cara. Então, como tudo, bem estudado. É uma terapia que tem mais de 100 anos, não é uma coisa nova. Né? Não foi descoberto agora, que nem foi falado na televisão, tá, pessoal? Tem não mais foi de 100 descoberto anos. agora descobriram, salvaram a perna da mulher. Não foi agora, tem mais de 100 anos. Mas quem sabe agora, que um canal importante descobriu, quem sabe agora a gente consiga. Então vou ter que fazer odontologia para poder usar ozônio. Né? Ai, meu, eu adoro ser teu colega. Pois é. Gente, você, além de irmãozinho, parceiro aproveitar que eu já estou velho agora, são 33 anos de formado, entendeu? Vou mudar para uma área mais inteligente, que consiga usar o que a gente sabe que é bom, né? E, Francisco, como é que a gente usa? O Francisco é da área da cirurgia, assim como o Carlos falou que ele é da área da endo, ele é professor na USP de endo, né? Curso de capacitação em endodontia. Olha, eu assisti ele falando de endodontia, eu não gosto de tratar canal, não trato há 32 anos, deu vontade de fazer endodontia, cara. Mas, Ana, dizer, Carlos, tu fez um implante no meu dente e tratou um canal onde a gente injetou ozônio.
A gente colocou... Ozônio. Eu preparei o gás para ti, tu colocou. Ah, sim, no teu canal, claro. Mas, assim, me deu vontade de tratar canal. De tão bom que era o curso. Fica a dica aí. Tu limpou a região para fazer o implante, que eu tive uma fratura dentária. Andaram me estressando um pouquinho mais do que eu podia. Eu não tinha esses problemas. O cara ficar velho é triste, né, cara? Eu andei quebrando um dente e daí a Ana fez um implante. Mas foi tratado com ozônio o trajeto todo. Né? A mim é dado o direito, como paciente, de escolher o que eu quero. Não, mas eu posso usar, eu sou dentista, eu posso botar com ozônio onde eu quiser. Eu sou certificada, tá aqui meus professores. Eu sou certificada, sou da primeira turma da América Latina. E Francisco, me conta, na cirurgia, quais são os benefícios, como isso é usado? Então, na verdade, eu sou implantodontista, tenho mestrado em implantodontia e especialização. E dentro da nossa área, a gente trabalha justamente com esses casos. O paciente que tem uma fratura dental e que eventualmente, naquele momento, não detecta a fratura, acaba evoluindo para uma infecção, onde você detecta, através de um exame de tomografia, aliado a um exame clínico, que aquele dente precisa ser substituído por um implante. Só que você não pode colocar um implante em uma região previamente infectada. E aí o ozônio entra. Ou como ator principal, ou como coadjuvante de uma terapia tradicional, com antibiótico terapia, com a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios. Então a gente sempre tem o ozônio, né? Você comentou antes, na outra parte, uma terapia alternativa. Eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, mas tudo é alternativo. A gente tem diversas alternativas. Você pode escolher. Perfeito, olha, uma frase inteligente, vou começar. A alternativa mais interessante para o teu caso. E o ozônio sempre entra no meu dia a dia como uma alternativa da rotina odontológica. Então eu utilizo desde a água do meu equipamento odontológico, a água já previamente ozonizada, antes dos procedimentos cirúrgicos, eu controlo essa infecção com ozônio, para quando eu for fazer a instalação do meu implante ou uma cirurgia de siso, aquele terreno... Tem certeza que está séptico, né? Já vai estar muito mais favorável a receber qualquer procedimento que eu vá fazer. Então, o que nós observamos é um reparo com uma qualidade muito superior e a ausência de efeitos pós-operatórios indesejáveis, que é como na endodontia. Anti-inflamatório. Ele tem ação anti-inflamatória, analgésica e antibacteriana. Não existe nenhum remédio, pelo menos que eu conheça, na alopatia convencional que vá reunir essas três propriedades. O ozônio vai reunir. Então é um aliado e tanto... E sem para-efeito, né? Que é o mais sem importante. Efeitos colaterais. Sem efeito colateral. Né? Sem alergia, então é... Olha, vocês que estão assistindo, vocês não percam os próximos 3 programas que nós vamos gravar com esse trio aqui, que vai ser sensacional. Vocês vão saber tudo que a gente conseguir gravar em 3 programas com ozonioterapia. E já fica a dica, né? Quando é que vão ser os próximos cursos? Já temos datas para convidar as pessoas, os colegas para fazerem? Temos em fevereiro, que é dia 15 a 18. Essa parte dos cursos o Francisco coordena melhor isso. Já tem data, Francisco? Em fevereiro vai ser o 2º curso de habilitação em ozonioterapia. Em Campinas também? Isso, na Faculdade de São Leopoldo Mandique, que foi a faculdade que abriu as portas para a ozonioterapia, né? Mesmo antes da regulamentação, e onde a Ana fez o primeiro curso na América Latina. Então nós vamos estar realizando do dia 15 ao dia 18 de fevereiro já a 2ª turma de habilitação em ozonioterapia, e do decorrer do semestre teremos mais 4, 5 cursos previstos, inclusive o curso da Associação Brasileira de Ozonioterapia, que não é um curso de formação, de habilitação, mas é um curso para quem quer ingressar nesse mundo da ozonioterapia, já tem uma boa base teórica, para quando for fazer o curso de habilitação já está mais ambientado. Né? Gente, posso contar uma coisa? Eu estava fazendo o curso de habilitação, fui lá, me inscrevi para fazer o curso de habilitação em ozonioterapia. Aí no primeiro dia de aula, eu estou sentadinha lá no fundo da
começou a tocar a vinheta do programa. Eu quase caí da cadeira, meu. Falei assim, ué, eu conheço essa música. Aí começou a passar o nosso programa. Eu digo, eba! Adorei, viu, Francisco? Muito entrevista bom gosto com o Lair, teu. Né? Sim. Inclusive, quando eu convidei o Francisco para eles virem aqui, o Francisco falou assim, só tem uma condição. Se eu ganhar o DVD, já está encomendado com o Maurício. O original. Amanhã é o DVD original aqui. Obrigado. Mas muito obrigada. Eu fiquei tão feliz eu lá Você vê, Francisco, Campinas. esse programa com o Lair, faz quanto tempo, Ana? Foi dos primeiros programas? 5 anos. 5 anos. De lá para cá, eu tenho visto assim, luta para se conseguir utilizar uma coisa que a natureza fornece. Né? Exato. E é tão novo, né, que assim, ó, eu me lembro do Lair levando pancada, falando disso aí já há um bom tempo. Então é uma pena, mas assim, vocês que têm a chance de ter um dentista que faz um curso de certificação, indispensável eu dizer que a minha dentista é minha irmã, né? Mas assim, isso não é uma terapia moderna, tá? É uma coisa consagrada. E o dentista que tiver interesse, olha, se eu puder dar a dica, né, eu não deixaria de fazer o curso. E vem cá, é só dentista que pode fazer esse curso? Exatamente. Só dentista? Só dentista. Ai, porque, gente, olha, eu recomendaria todo mundo fazer esse curso. Porque o que a gente vê, o que a gente aprende, olha, é maravilhoso o curso. Olha, eu recomendaria que todo mundo fizesse. Todas as áreas, médico. Eu lá do curso, eu ficava dizendo para minha sobrinha, tu tem que vir fazer esse curso. Ela é médica, já vou ter que dizer para ela, não pode. O pessoal porque assim, olha, tu tem que vir fazer, tu vai amar. O pessoal da medicina pode fazer na BOS, né? Sim. Com a Associação Brasileira de Mas olha, eu vou dizer que os meus professores eram melhores. Não, fantástico. Mas eu digo assim, ó, dizer que os meus quem professores quiser eram os melhores conhecer um do mundo. pouquinho mais, tá? A Ana realmente veio falando muito bem de vocês, tá? Não estou rasgando seda, não. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu acho para o próprio médico, para desmistificar um pouco. Pessoal, eu consigo entender, tá? Vocês não conhecem bem a história da gente, mas assim, ó, a gente é de família pobre, né? Como a maioria do pessoal que faz. Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem em UTI de tuberculose, depois fiquei como médico plantonista da UTI. Trabalhei como intensivista na área de queimados, porque quem fazia parte de UTI de queimados era o cirurgião plástico. Então eu achava que eu sabia muito a medicina. Então eu consigo entender o colega que sem ler, sem pesquisar, diz assim, isso aí. Eu falava isso aí também. Então eu consigo entender. Mas faz o seguinte, não fica botando bloqueio, sabe? A gente só cresce quando a gente abre um pouco a mente. Infelizmente, isso foi acontecer comigo com 50 anos, quer dizer, já estava formado há 28 anos. Né? Tanto a nível assim, de suplementação, que é o que a gente faz, de mudança de alimentação, de regular hormônio, de usar coisas naturais que estão aí à nossa disposição. Então, eu consigo entender você que fica aí sentado querendo malhar só. Mas faz o seguinte, abre um pouquinho a cabeça e vai ler, vai pesquisar. Faça o teste. O que eu fiz, eu tenho um paciente que me mandou um paciente não, um colega médico, me mandou um print, é bem rapidinho, me mandou um print porque eu tenho aquela terapia, tratamento com ácido málico e tal, para desintoxicação hepática. Né? Eu fiz, é maravilhoso. Eu tenho um colega lá do Karatê que me mandou fotos das pedras que saíram. Daí no meu Instagram, eu botei as fotos que ele me mandou, fotos que ele, me deu, pode botar, saíram essas pedras aqui e tal. Daí no meu Instagram tem um colega que diz assim, olha, eu sou cirurgião, que nem você, tá um pouco mais novo, tô acreditando porque você que tá falando, mas eu digo, faz o seguinte, não precisa acreditar não, faz o teste, faz com você, pô, pega e faz o tratamento, faz uma semana, maravilhoso, né? Não precisei fazer cirurgia. Experimenta fazer essas coisas, em vez de fechar a cabeça e dizer assim, isso não funciona, eu fazia a mesma coisa, pessoal. Além de tudo é feio, que a gente passa o papelão para os outros que estudam, dizer assim, esse é mais um dos que não estuda. Né? Mas, gente, falando assim, sem saber. Entre no site, Google né? Acadêmico, entre no YouTube, clique Ozônio Terapia. Tem tanta entrevista legal. Tem um advogado que escreveu O que eu aprendi com câncer. Que aquela entrevista é muito legal. Que vocês vão ver o que tem de legal com ozônio, né, Miguel?
não é uma coisa nova, né? Tem a terapia de von Ardenne, que é baseada também especificamente em oxigênio. Né? Fantástico. Então, olha, tem tanta coisa boa que infelizmente a medicina avançou tanto em algumas áreas e acaba esquecendo. Por exemplo, a alimentação, que a gente tem falado aqui o tempo todo, né? Os chineses falam isso há 10 mil anos, não é novo, que tu é o que tu come. Né? A gente acha que ficou mais esperto porque hoje em dia consegue industrializar o alimento. Né? Eu vou dizer de novo, eu consigo entender, tá? Eu falava a mesma coisa. Tenho vergonha de ter feito isso. Gente, mas assim, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Vocês não percam que nós vamos gravar muitos programas ainda com a Magda, com o Francisco e com o Carlos. E vocês vão aprender muito de ozonioterapia, vocês vão ficar cada vez mais apaixonados. Então a gente quer agradecer a presença de vocês, a gente quer presenteá-los com uma lembrancinha do programa. O presente é levar a foto da gente aqui, tá? É lembrar todo mundo já levou? Obrigada. Vai servir para alguma coisa em casa, para espantar a mosca. Obrigada. Eu acho que o que a gente pode falar, resumindo a ozonioterapia na área da saúde, né? Que a gente vê a experiência internacional na medicina, a nossa experiência da ozonioterapia na odontologia aqui no Brasil. Realmente o médico, o dentista, o médico veterinário eleva para um padrão muito superior à prática clínica. E eu não posso deixar de dizer que o Carlos, ele foi convidado, é ele que vai coordenar o congresso na Califórnia de ozonioterapia. Ou seja, o Brasil é respeitado então também. Sem dúvida. A ozonioterapia brasileira é os muito dentistas, bem vista. Graças a Deus. Muito bem, e os veterinários também. Né? Mas imagina, o Dr. Carlos vai estar coordenando o congresso na Califórnia. Legal, meus parabéns. Então, gente, não percam. A gente se encontra no próximo sábado com muita novidade por aí. Até lá. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.